O estruturalismo na linguística vê a língua como um sistema de elementos interconectados, onde o significado de cada elemento só existe em relação aos outros. Pense em um jogo de xadrez. Uma peça só tem valor e função em relação às outras peças e às regras do jogo. Na Libras, isso significa que o sinal não é isolado. Seu significado depende de como ele se relaciona com outros sinais, da gramática e até mesmo do contexto. Exemplo em Libras. Imagine o sinal de casa. Se alterarmos um único parâmetro, como a configuração da mão ou o local onde o sinal é feito, podemos mudar completamente o significado. Por exemplo, se fizermos o sinal de casa de forma mais fechada e com movimento mais rápido, pode significar apartamento. Se fizermos o sinal de casa com as mãos abertas e um movimento mais amplo, pode significar mansão. O estruturalismo nos ajuda a entender que não é apenas a forma do sinal, mas sua posição em relação com outros elementos na língua que definem seu significado. O que é estruturalismo? A revolução de Saussure na linguística. Para Saussure, a linguagem não é uma lista de palavras. Ela é um sistema onde cada elemento só tem valor porque se relaciona com os outros. Pense no jogo de xadrez. O que define o valor de um peão? Não é o material de que ele é feito, e sim as regras do jogo, ou seja, as relações dele com as outras peças e com o tabuleiro. Saussure fez a distinção mais importante de sua teoria, a língua e a fala. A língua é o sistema abstrato, o conjunto de regras que todos os falantes de um idioma compartilham. É como o manual de regras do jogo. A fala é o uso real, individual e concreto da língua. O estruturalismo se concentra em estudar a língua, o sistema. O coração do estruturalismo é o signo linguístico. Para Saussure, o signo não é a palavra em si, mas a união de duas partes que não se separam. Significante é a forma da palavra, o som que a gente produz ou a escrita. Por exemplo, o som que fazemos ao dizer cansa. Significado é o conceito mental, a ideia que essa forma evoca na sua cabeça, ou seja, a imagem de um recipiente para beber líquidos. A relação entre o significante e o significado é arbitrária, ou seja, não há uma razão natural para que o som cadeira represente uma cadeira. Por isso, em outras línguas, a mesma ideia tem sons diferentes, como ter em inglês ou sila em espanhol. Sincronia versus diacronia. Saussure também separou o estudo da língua em duas partes. Sincronia é a análise da língua em um momento específico no tempo. É como se a gente tirasse uma foto do idioma hoje para entender suas regras atuais. O estruturalismo prioriza essa análise. Diacronia é o estudo da língua ao longo do tempo, observando as mudanças e a evolução. Por exemplo, como a palavra você virou-se no português. A prioridade do estruturalismo é a sincronia, porque é ali que podemos ver o sistema funcionando de forma organizada e coerente. A linguística interna e a linguística externa de Saussure. A linguística interna foca no que Saussure considerava o objeto de estudo central, a língua em si. Ela estuda a estrutura do sistema linguístico, suas regras e como os elementos se relacionam entre si para formar significado. É o estudo da gramática, dos sons, fonologia e da organização das palavras, morfologia, de uma forma puramente sistêmica. Para Saussure, este é o verdadeiro objeto da linguística, pois a língua é um sistema fechado e lógico. A linguística externa se ocupa de tudo que está fora do sistema da língua, mas que pode influenciá-la. Isso inclui a relação da língua com a história dos povos que a falam, a geografia, como as línguas se espalham em diferentes regiões, as instituições sociais, por exemplo, a relação da língua com a igreja ou o exército. Em resumo, a linguística interna estuda a estrutura da língua, enquanto a linguística externa estuda as relações da língua com o mundo exterior. Saussure argumentava que a linguística interna era mais importante, pois era ali que se encontrava a essência do sistema linguístico. Em resumo, a linguística interna foca no sistema da língua, o motor, enquanto a linguística externa foca no seu contexto, o mundo ao redor. Saussure defendia que, para a linguística ser uma ciência, ela deveria se concentrar principalmente no estudo do sistema, ou seja, na linguística interna. Gerativismo, a revolução de Chomsky na linguística. A gramática que nasce com você. Chomsky questionou a ideia de que aprendemos a língua apenas imitando o que ouvimos, como uma folha em branco. Ele propôs que nós, seres humanos, já nascemos com uma espécie de kit básico para a linguagem em nosso cérebro. Ele chamou isso de gramática universal.
Imagine que o seu cérebro já vem de fábrica com os princípios fundamentais de como as línguas funcionam, como a ideia de sujeito, verbo e objeto, mesmo que de forma abstrata. Aprender uma língua específica, como português ou inglês, seria como configurar esse kit básico com as regras particulares dessa língua. Essa teoria explica como somos capazes de criar e entender um número infinito de frases que nunca ouvimos antes. Se aprendêssemos apenas por imitação, como conseguiríamos produzir algo totalmente novo? Competência versus performance. O conhecimento ideal e o uso real. Dentro do gerativismo, há uma distinção importante entre competência e performance. Competência é o nosso conhecimento ideal e inconsciente das regras da língua. É a gramática mental perfeita que todos os falantes nativos possuem. Performance é o uso real da língua no dia a dia. E aqui é que entram os erros, as hesitações, as frases incompletas, a bagunça da comunicação real. O foco principal do gerativismo é entender a competência, essa gramática interna que nos permite gerar e entender a linguagem, mesmo que a nossa performance nem sempre seja perfeita. Competência x performance. Um exemplo com o futebol. A competência é o conhecimento ideal da língua. O Neymar sabe as regras perfeitas do futebol. A performance é o uso real da língua, com todos os seus acidentes e imperfeições. O Neymar joga a partida, com acertos e erros. O gerativismo se concentra no estudo da competência, a gramática interna que nos permite usar a linguagem, para entender o que é essa capacidade inata e fundamental da mente humana. Estudos fonéticos e fonológicos em Libras. Os estudos fonéticos e fonológicos na língua brasileira de sinais, Libras, são cruciais para a compreensão e o desenvolvimento da língua. Embora Libras seja uma língua visual gestual, ela possui uma estrutura fonética e fonológica tão rica quanto as línguas orais. Fonética em Libras. A fonética lida com os sons físicos da fala. Em Libras, os sons são representados por unidades básicas que compõem os sinais. Essas unidades são: configuração de mão, cm a forma que a mão assume, es, mão fechada, dedos estendidos, polegar para fora. Localização, LOC onde o sinal é realizado no espaço, es, testa, peito, antebraço. Movimento, MOV a ação que a mão realiza, es, para cima, para baixo, circular. Orientação da palma, ORP a direção para onde a palma da mão está voltada, es, para cima, para baixo, para frente. Ponto de articulação, para o local exato onde o contato ou a proximidade ocorre entre as mãos ou entre a mão e o corpo. Componentes não manuais, CNM expressões faciais, corporais e movimentos da cabeça que acompanham e modificam o sinal. Exemplo fonético. Consideremos o sinal de casa em Libras. Ele pode ser realizado com ambas as mãos em configuração de mão de B, dedos juntos e polegar ao lado, com localização na testa, realizando o movimento de bater ou construir, e com a orientação da palma voltada para baixo ou para frente. Uma leve inclinação da cabeça para frente, CNM, pode reforçar o significado. Agora, imagine que alteremos apenas um desses componentes fonéticos. Se mudarmos a configuração de mão para D, dedo indicador estendido e os outros dedos fechados, o sinal pode se tornar pedir ou rogar. A alteração de um único parâmetro fonético muda completamente o significado do sinal. Fonologia em Libras. A fonologia, por sua vez, estuda como esses sons, ou unidades fonéticas, se organizam e funcionam em sistemas linguísticos, distinguindo significados. Em Libras, a fonologia se preocupa com quais combinações de parâmetros fonéticos são significativas e quais não são, além de como esses elementos se combinam para formar palavras, sinais. Os fonemas em Libras são as unidades distintivas mínimas que, quando alteradas, mudam o significado do sinal. Esses fonemas correspondem aos parâmetros fonéticos mencionados acima. Exemplo fonológico. Vamos usar um exemplo clássico para ilustrar a distinção fonológica em Libras. Considere os sinais. Mãe, realizado com a configuração de mão de 5, dedos abertos e separados, localização na bochecha, com movimento suave para cima e para baixo, e orientação da palma voltada para o lado do rosto. Pai, realizado com a configuração de mão de 5, localização na testa, com movimento semelhante ao de mãe, e orientação da palma voltada para o lado do rosto. Neste caso, a configuração de mão e o movimento são os mesmos. O que distingue os dois sinais é a localização, bochecha versus testa. Essa diferença de localização, um parâmetro fonético, funciona como um fonema em Libras, permitindo que os falantes distingam os sinais de mãe e pai.
Outro exemplo é a diferença entre bom e ruim. Ambos podem usar a configuração de mão aberta, dedos juntos, localização no queixo, movimento para baixo e orientação da palma para baixo. A distinção fonológica aqui reside em um componente não manual. Para bom, há um sorriso e um movimento suave para baixo. Para ruim, há uma expressão de desaprovação e um movimento mais enérgico para baixo. Em suma, os estudos fonéticos e fonológicos em Libras desvendam os blocos de construção da língua, demonstrando como variações em aspectos físicos e sua organização estrutural são essenciais para a comunicação e a produção de significados. Entendendo a fonética e a fonologia em Libras. Pense na Libras como um quebra-cabeça. Fonética em Libras. As peças do quebra-cabeça. A fonética é como se fosse o estudo de cada pecinha individual do quebra-cabeça. Em Libras, essas pecinhas são os parâmetros fonéticos. São os elementos básicos que compõem um sinal. Exemplo fonético. Imagine que você quer fazer o sinal de mãe. A configuração de mão pode ser a letra C, a localização é perto do queixo, e o movimento é para baixo. Fonologia em Libras. Como as peças se encaixam para formar a imagem. A fonologia, por outro lado, é o estudo de como essas pecinhas, os parâmetros fonéticos, se juntam e quais combinações são importantes para criar um significado. Ela nos diz quais variações nas pecinhas mudam a imagem inteira do quebra-cabeça. Em Libras, a fonologia estuda quais combinações de parâmetros fonéticos fazem diferença e quais não. Ela também investiga como esses elementos se juntam para formar os sinais, que seriam as palavras da Libras. Os fonemas em Libras são justamente essas unidades sonoras, ou visuais, no caso da Libras, mínimas que, se alteradas, mudam completamente o significado de um sinal. Pense neles como as peças que, se você trocar uma por outra, o desenho do quebra-cabeça muda. Em Libras, esses fonemas são formados pela combinação e variação dos parâmetros fonéticos. Exemplo fonológico, com o fonema. Vamos usar o exemplo anterior de mãe. Sinal de mãe. Configuração C, localização perto do queixo, movimento para baixo. Agora, vamos mudar apenas um parâmetro, um fonema, e ver como o significado muda. Sinal de pai, configuração C, a mesma pecinha, mas a localização muda para a testa. Apenas essa pequena mudança na posição da pecinha faz com que o significado mude de mãe para pai. Ou seja, a fonologia nos mostra que a configuração C mais localização no queixo mais movimento para baixo forma um sinal com um significado específico, mãe, e a configuração C mais localização na testa mais movimento para baixo forma um sinal com outro significado, pai. A alteração de um único elemento, a localização, cria um fonema distintivo que muda o significado. Em resumo, fonética estuda os blocos de construção básicos, os parâmetros fonéticos. Fonologia estuda como esses blocos se combinam e quais combinações criam significados diferentes, os fonemas e suas combinações. Os estudos morfológicos na Libra se dedicam a entender como os sinais, as unidades básicas da língua, são formados e como eles se combinam para criar significados mais complexos. Enquanto a fonologia foca nos sons ou parâmetros que formam os sinais, a morfologia investiga as peças que compõem esses sinais e como elas se juntam. Pense na morfologia como a construção de um prédio. A fonologia seria como a escolha dos tijolos, cimento e outros materiais. A morfologia, por sua vez, estuda como esses materiais são arranjados para formar paredes, cômodos e, finalmente, o prédio inteiro. Morfemas na Libras. Na Libras, os morfemas são as menores unidades de significado que formam um sinal. Eles podem ser comparados às partes das palavras em português, como in em infeliz ou dade em felicidade. Na Libras, esses morfemas podem ser representados por diferentes parâmetros fonéticos, configuração de mão, localização, movimento, orientação da palma e expressão facial corporal. Quando esses parâmetros se combinam de maneiras específicas, eles criam um significado que pode ser alterado pela modificação de apenas um deles. Exemplo prático: o sinal de casa. Vamos analisar o sinal de casa em Libras. Configuração de mão. Mãos em forma de telhado, dedos unidos, formando um V invertido com as palmas voltadas para o corpo. Localização. Na frente do corpo, na altura do peito. Movimento. As mãos se movem para baixo e para os lados, como se estivessem formando o contorno de um telhado. Orientação da palma, para baixo. Expressão facial, corporal, neutra. Agora, imagine que alteramos apenas um desses parâmetros. Isso pode mudar completamente o significado do sinal, indicando que o morfema foi modificado.
Alterando o movimento e a configuração da mão. Se mudarmos o movimento para um movimento circular e a configuração da mão para uma mão fechada, punho, o sinal pode passar a significar comida ou alimentar. A ideia de telhado, casa, desaparece, dando lugar a um novo conceito. Alterando a localização. Se mantivermos a configuração de mão de telhado, mas movermos as mãos para a lateral da cabeça e fizermos um movimento circular, o sinal pode se tornar pensar ou ideia. Nesses exemplos, percebemos que os parâmetros fonéticos, configuração de mão, movimento, etc., funcionam como morfemas na Libras. A alteração de um único parâmetro pode gerar um novo morfema e, consequentemente, um novo sinal com um significado distinto. Morfologia flexional e derivacional na Libras. Assim como em português, a Libras possui processos morfológicos que criam novas palavras ou modificam o significado de sinais existentes. Morfologia flexional refere-se a modificações que indicam tempo, modo, aspecto, número, etc. Por exemplo, um sinal pode ser modificado por um movimento repetido para indicar pluralidade, várias casas, ou um movimento mais rápido e enfático para indicar intensidade. Morfologia derivacional envolve a criação de novos sinais a partir de outros já existentes, muitas vezes adicionando prefixos ou sufixos visuais. Por exemplo, a partir do sinal de trabalhar, pode-se criar o sinal de trabalhador ou emprego através de pequenas alterações nos parâmetros. Estudar a morfologia da Libras nos ajuda a compreender a riqueza e a complexidade dessa língua, revelando como sinais são construídos de forma sistemática e significativa. Isso é fundamental para a tradução, a produção de materiais didáticos e a própria fluidez na comunicação em Libras. Estudos sintáticos na Libras. A organização das frases. A sintaxe, em qualquer língua, é a parte que estuda como as palavras, ou unidades menores, se combinam para formar frases com sentido. Na Libras, língua brasileira de sinais, isso não é diferente. A sintaxe da Libras lida com a ordem dos sinais, o uso do espaço e dos movimentos das mãos e do corpo para construir sentenças completas e expressar ideias complexas. Ordem dos sinais. Um olhar diferente. Diferente do português, que geralmente segue uma ordem sujeito-verbo-objeto, SVO, a Libras tende a usar uma estrutura mais flexível, muitas vezes priorizando a informação mais importante no início da frase. Uma ordem comum é objeto-sujeito-verbo, OSV, ou até mesmo tópico-comentário. Exemplo. Vamos pensar na frase em português: eu comi a maçã. Em Libras, a forma mais comum de expressar isso seria: maçã, objeto, eu, sujeito, comer, verbo. Aqui, o sinal de maçã vem primeiro, seguido pelo sinal de eu e depois o sinal de comer. Essa ordem destaca o objeto, a maçã, logo de início. O papel do espaço e do corpo. O espaço tridimensional ao redor do sinalizador é fundamental na sintaxe da Libras. Ele é usado para referenciar lugares, pessoas ou objetos podem ser marcados no espaço. Ao sinalizar novamente para aquele ponto, o sinalizador está se referindo ao que foi marcado anteriormente. Estabelecer relações. A posição dos sinais no espaço pode indicar relações entre eles, como causa e efeito, ou a relação entre um sujeito e seu objeto. Classificadores. São sinais que descrevem a forma, o movimento ou a localização de um objeto ou ser. Eles se tornam parte da estrutura sintática da frase. Exemplo com classificador. Imagine que você quer dizer: o carro passou rápido pela estrada. Em Libras, você poderia usar um classificador para representar o carro e seu movimento. Estrada. Sinalizar o conceito de estrada. Classificador para veículo. Com a mão em forma de C ou L mover este classificador rapidamente ao longo do espaço da estrada que você estabeleceu. O movimento rápido e a trajetória do classificador transmitem a ideia de passou rápido. O uso do classificador aqui é crucial para a sintaxe, pois ele não apenas representa o carro, mas também descreve sua ação dentro do cenário da estrada. Movimentos e expressões faciais, elementos sintáticos essenciais. Além da ordem dos sinais e do uso do espaço, os movimentos das mãos e as expressões faciais e corporais são elementos sintáticos essenciais na Libras. Eles podem indicar perguntas. Uma sobrancelha arqueada pode transformar uma afirmação em uma pergunta. Negação. Um movimento de cabeça ou um balançar de mão em negação. Intensidade. Movimentos mais amplos ou rápidos podem indicar maior intensidade. Tempo verbal. Certos movimentos podem auxiliar na indicação de tempo. Exemplo de pergunta. Se você sinaliza você estudar hoje, com uma expressão facial neutra, pode ser uma afirmação.
Mas se você sinaliza os mesmos sinais com as sobrancelhas arqueadas e uma leve inclinação da cabeça para frente, a frase se torna uma pergunta: você estuda hoje? Em resumo, a sintaxe da Libras é um sistema rico e visual, onde a ordem dos sinais, o uso do espaço, os classificadores e os movimentos corporais e faciais trabalham juntos para construir frases com clareza e expressividade. Compreender esses elementos é fundamental para uma comunicação eficaz em Libras. Metáforas e metonímias na Libras, uma perspectiva da linguística cognitiva. A linguística cognitiva oferece um olhar fascinante sobre como a linguagem se molda a partir da nossa experiência e cognição. Quando aplicada à língua brasileira de sinais, Libras, essa abordagem revela que as metáforas e metonímias, longe de serem meros recursos estilísticos, são mecanismos fundamentais para a construção de significado, refletindo a forma como os surdos conceptualizam o mundo. Metáforas na Libras, experiências corporificadas. As metáforas na linguística cognitiva são entendidas como a compreensão de um domínio conceitual em termos de outro. Em Libras, isso se manifesta de forma especialmente visual e espacial, pois a própria língua é produzida e percebida no espaço tridimensional. Muitas metáforas em Libras derivam de experiências corporificadas e da percepção espacial. Exemplo didático. Vamos considerar a metáfora de tempo e espaço, uma metáfora conceitual muito comum em diversas línguas, incluindo a Libras. Em português, dizemos o tempo passou, uma data próxima, o futuro à frente. Em Libras, o conceito de futuro pode ser representado espacialmente à frente do corpo do sinalizante, enquanto o passado pode ser localizado atrás. Um evento que ocorrerá logo pode ser sinalizado com um movimento curto e rápido em direção ao espaço futuro, enquanto um evento distante no tempo pode ser sinalizado com um movimento mais longo ou em direção a um ponto mais distante no espaço designado para o futuro. Como funciona cognitivamente? A experiência de se mover fisicamente em um espaço, ir para frente, para trás, é mapeada para a experiência temporal. Assim, o tempo, que é abstrato, é compreendido através da experiência concreta do espaço. O corpo do sinalizante se torna o ponto de referência para a organização temporal. Outro exemplo comum é a metáfora ideias são objetos. Em Libras, a ideia de ter uma ideia pode ser sinalizada com um movimento que simula algo surgindo ou sendo pego no espaço. A ideia de compartilhar uma ideia pode envolver movimentos de passar um objeto de uma mão para outra. Metonímias na Libras, relações de proximidade e associação. As metonímias, por sua vez, envolvem a substituição de um conceito por outro com o qual ele tem uma relação de contiguidade ou associação. Na Libras, essas associações frequentemente se baseiam em características visuais ou funcionais proeminentes de objetos, ações ou conceitos. Exemplo didático. Consideremos a metonímia de a parte pelo todo ou o produtor pela produção. Em português, dizemos a cidade acordou, referindo-se aos habitantes da cidade, ou vamos ouvir um Beatles, referindo-se a uma música dos Beatles. Em Libras, para representar um professor, em vez de sinalizar toda a complexidade do ato de ensinar, pode-se usar um sinal que remete a um objeto ou ação fortemente associada à profissão. Por exemplo, um sinal que mimetiza o ato de escrever no quadro ou de carregar livros pode ser usado metonimicamente para se referir ao professor. Como funciona cognitivamente? O cérebro humano tende a simplificar a informação, e as metonímias exploram essas relações de associação. Ao apresentar uma parte proeminente, o ato de escrever no quadro, ou um elemento associado, livros, o interlocutor é capaz de inferir o conceito completo, professor, devido à forte conexão cognitiva estabelecida. Outro exemplo seria a metonímia de o recipiente pelo conteúdo. Em Libras, para se referir a café, pode-se sinalizar o ato de segurar uma xícara ou o movimento de beber de uma xícara, sem necessariamente sinalizar o grão de café ou o processo de preparo. Implicações para o estudo da Libras. O estudo das metáforas e metonímias em Libras, sob a ótica da linguística cognitiva, é crucial para compreender a criatividade e a expressividade da língua. Revela como sinais são construídos de forma não arbitrária, mas baseada em processos cognitivos universais. Facilitar o aprendizado da Libras. Ao entender os esquemas metafóricos e metonímicos subjacentes, os aprendizes podem prever e compreender novos sinais com mais facilidade. Analisar a evolução da língua. As mudanças e inovações em Libras muitas vezes surgem de novas conceptualizações metafóricas ou de reconfigurações de associações metonímicas. Valorizar a cultura surda. Essas figuras de linguagem refletem a maneira única como a comunidade surda interage com o mundo e constrói seus significados, enriquecendo a compreensão da sua cultura.
Em suma, a linguística cognitiva nos mostra que as metáforas e metonímias em Libras não são meros ornamentos, mas sim ferramentas cognitivas essenciais que organizam nossa percepção e compreensão do mundo, demonstrando a profunda conexão entre cognição, experiência e linguagem. A iconicidade cognitiva na Libras refere-se à relação entre a forma de um sinal e o seu significado, onde a forma do sinal imita ou representa visualmente o conceito que ele expressa. Diferente de línguas orais onde a relação entre a palavra e seu significado é majoritariamente arbitrária, na Libras, muitos sinais possuem uma ligação direta e intuitiva com aquilo que representam, facilitando a compreensão, especialmente para iniciantes. A linguística cognitiva estuda como a nossa experiência corpórea e perceptual molda o nosso pensamento e a linguagem. Na Libras, a iconicidade se manifesta através de diferentes aspectos. Imitação direta, ou mimesiza o sinal imita a ação, o objeto ou a característica que descreve. Exemplo, o sinal de casa, construção com as mãos em forma de telhado, imita visualmente a forma de uma casa. O sinal de beber, movimento de levar a mão à boca, como se estivesse segurando um copo, imita o ato de beber. Representação esquemática, o sinal não imita perfeitamente, mas representa características essenciais ou um esquema visual do referente. Exemplo, o sinal de carro, movimento de volante com as mãos, representa a ação principal associada ao carro. O sinal de telefone, mão em concha na orelha, simulando um telefone antigo, representa um elemento icônico associado ao objeto. Motivação corporal, sinais que se referem a partes do corpo ou a ações que envolvem o corpo tendem a ser icônicos. Exemplo, o sinal de olho, dedo indicador tocando a região dos olhos, é uma representação direta da localização do olho. O sinal de andar, movimento dos dedos indicadores representando pernas andando, é uma representação esquemática da ação de andar. A iconicidade na Libras não é absoluta. Isso significa que nem todos os sinais são icônicos. Muitos sinais na Libras são arbitrários, assim como em qualquer outra língua. No entanto, a presença significativa de sinais icônicos contribui para a natureza visual e expressiva da língua, tornando-a mais acessível em certos aspectos e influenciando a forma como os surdos criam e compreendem novos sinais. A linguística cognitiva explica que essa iconicidade não é apenas uma foto do referente, mas sim uma representação conceptualizada. O falante escolhe quais aspectos do referente são mais salientes e os codifica no sinal. Por exemplo, ao sinalizar árvore, pode-se usar um movimento que sugere o balançar das folhas, ou a forma do tronco, dependendo do contexto ou da ênfase desejada. Estudos sobre a iconicidade na Libras são cruciais para entender a aquisição da língua, o desenvolvimento de vocabulário e a criatividade linguística dentro da comunidade surda. Estudos de multimodalidade na Libras. A Libras, língua brasileira de sinais, é um exemplo fascinante de multimodalidade. Isso significa que a língua não se baseia apenas em um canal de comunicação, como a voz na língua oral, mas sim na integração de diversos modos expressivos. Na Libras, esses modos incluem o visual, movimentos das mãos, expressões faciais, postura corporal e o espacial, uso do espaço ao redor do corpo do sinalizador. A integração de modos na comunicação em Libras. Estudar a multimodalidade na Libras envolve analisar como esses diferentes modos trabalham juntos para criar significado. Não se trata apenas de ver os sinais, mas de compreender como as mãos, o rosto e o corpo colaboram para transmitir informações complexas, nuances e até mesmo emoções. Componentes visuais. Os sinais manuais são a parte mais óbvia, mas as expressões faciais e a postura corporal são igualmente cruciais. Uma mesma configuração de mãos pode ter significados completamente diferentes dependendo da expressão facial que a acompanha. Por exemplo, uma expressão de surpresa pode alterar o significado de um sinal neutro, indicando espanto em vez de uma simples afirmação. Componentes espaciais. O espaço é um elemento gramatical fundamental na Libras. A forma como o sinalizador utiliza o espaço à sua frente, espaço de sinalização, para representar objetos, pessoas, direções e até mesmo para descrever relações espaciais é um componente multimodal essencial. A localização, o movimento e a orientação dos sinais no espaço contribuem diretamente para o significado. Exemplo didático. Vamos considerar um exemplo simples para ilustrar a multimodalidade. Imagine que um falante de Libras queira dizer "eu estou feliz". Sinal manual. O sinal para feliz geralmente envolve as duas mãos abertas, com as palmas voltadas para o corpo, movendo-se em direção ao peito com um leve movimento para cima e para fora. Expressão facial. Para transmitir a intensidade da felicidade, o sinalizador pode abrir um sorriso largo, levantar as sobrancelhas e talvez arregalar ligeiramente os olhos.
Uma expressão facial neutra transformaria o sinal em algo mais genérico, enquanto uma expressão de pura alegria o intensificaria. Postura corporal. Uma postura mais relaxada e aberta, talvez com os ombros para trás, pode reforçar a sensação de contentamento. Agora, imagine o mesmo sinal manual de feliz, mas com uma expressão facial de preocupação ou tristeza. O significado mudaria drasticamente, talvez indicando uma felicidade forçada, irônica ou até mesmo uma lembrança de algo feliz em um contexto triste. A combinação do sinal manual com a expressão facial é o que confere o significado completo e preciso à comunicação. Da mesma forma, o uso do espaço pode indicar a quem essa felicidade se refere. Se o sinalizador aponta para si mesmo antes de fazer o sinal de feliz, a mensagem é clara: eu estou feliz. Se ele apontasse para outra pessoa no espaço, o significado seria aquela pessoa está feliz. Portanto, os estudos de multimodalidade na Libras nos mostram que a língua é muito mais do que apenas a configuração das mãos. É uma rica tapeçaria de elementos visuais e espaciais que se entrelaçam para criar comunicação significativa.